Previdência. Primeiro de tudo, reforma da Previdência é uma questão de Estado, não é uma questão de governo. Né? Passam governos e a pauta da reforma da Previdência permanece. Eu já estou há muito tempo atuando no tema, já colaborei com diversas administrações a respeito disso, desde a época um pouco mais timidamente com a emenda 20, depois posteriormente um pouco mais atuante com o fator previdenciário, e depois também um pouco mais atuante com a emenda 41 e um pouco menos atuante também, mas também um pouco atuante também com a instalação das previdências complementares. E é uma discussão que continua. E ela se torna cada vez mais premente. Por que ela se torna cada vez mais premente? Por conta de um processo estrutural, demográfico, pelo qual passa a sociedade brasileira. Nós, no Brasil, a partir do início deste século, né, lá por volta de 2005, a nossa taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos que as mulheres têm, né, que as famílias têm, caiu aquém da taxa de reposição. Então, isso significa que as gerações que agora nascem, elas sequer repõem os seus pais. Né? Isso, por um tempo no passado, quando há essa queda no início, até que do ponto de vista previdenciário não afeta muito, porque as pessoas são muito jovens, nem estão trabalhando, mas enfim, agora e principalmente a partir da década que vem, a gente já entra num momento em que essas pessoas que nasceram e que não repõem mais os pais, né, a quantidade de pais, por conta da mudança da fecundidade, já vão começar a ingressar no mercado de trabalho. E o envelhecimento populacional brasileiro é tão intenso que projeções da própria ONU, né, juntamente com, e também da própria ONU para uma comparação internacional, indicam que o Brasil vai convergir lá na frente para um padrão demográfico europeu. Né? Então, quer dizer, e quando eu falo que há essa convergência do Brasil de hoje para a convergência para um padrão demográfico europeu, eu não digo que está convergindo para um padrão demográfico que a Europa tem hoje. Está convergindo para um padrão demográfico que a Europa terá no futuro. Né? Então, quer dizer, não é só que envelhece, a própria velocidade do envelhecimento, em função disso, se dá num ritmo bem maior do que aquele que aconteceu na Europa. E aí, o que fazer, né, com isso? Como lidar com essa situação? A gente vive num ambiente democrático, né? Ainda bem. E, por viver num ambiente democrático, seguindo as normas democráticas, o executivo ele faz, né, as suas proposições, as proposições elas passam pelo debate natural que há no Congresso, então é isso mesmo, e é assim que tem que ser, isso é salutar numa democracia, e aí se sai uma solução que envolve tanto aspectos técnicos como também a viabilidade política, né, que ocorre dessas soluções. Mas, independentemente disso, o que se observa, quando se faz uma reforma da Previdência, não só aqui como em qualquer lugar do mundo, a gente divide, então, os grupos que são, bem ou mal, estão relacionados à reforma da Previdência em 3 grandes grupos. Né? Um primeiro grande grupo é o grupo do direito adquirido. Né? O que é isso? A noção de direito adquirido pode variar um pouco de país para país, mas, enfim, aqui no Brasil a noção de direito adquirido é muito bem clara, cristalina e consolidada, que direito adquirido são aquelas pessoas que já estão por receber o benefício, ainda que não estejam por receber o benefício, já completaram as condições de acesso à sua aposentadoria. Então, digamos, um exemplo prático aqui, um homem com 36 anos de contribuição já tem hoje um direito adquirido, mesmo que ele venha se aposentar 5, 10 anos após a reforma. Ele pode vir a escolher a regra que ele quiser, a regra que está em vigência agora, já que ele já completou as condições de acesso, a regra futura. Essa é a noção que existe direito adquirido aqui no Brasil e, em função da gente trabalhar, viver num Estado democrático de direito, isso tem que ser respeitado. E aí vem os grupos para os quais se aplicam as novas regras e os grupos para os quais se aplicam regras de transição. O que acontece? Como a gente tem 2 aspectos importantes de salientar quando a gente comenta a respeito de uma reforma da Previdência no Brasil. Essa questão da demografia, a evolução dela, é muito importante se observar. E o outro ponto é que a gente já parte de uma despesa previdenciária que é elevada. Né?
Quando a gente vai somar o RGPS, que é o INSS, já fica ali na faixa dos 8% do PIB, alguma coisa desse estilo. Quando somos regimes próprios de previdência, que foram colocados aqui, estados, municípios, e também se soma isso daí, a despesa que se tem com reformas, reservas e pensões militares, fica algo na faixa de 13% do PIB, somando tudo, né? Em termos de despesa, né? Isso daí, com uma população ainda relativamente jovem, então o próprio processo de envelhecimento populacional vai naturalmente trazer um aumento dessa despesa, e essas discussões macroeconômicas que foram apresentadas aqui, então já indicam, numa perspectiva mais de longo prazo, qual é a tendência delas, né? Então, o que acontece? Quando se desenha uma reforma da Previdência, tem que se estabelecer regras de transição. Não adianta a gente começar e falar, olha, a reforma da Previdência ela vai valer só para aquelas pessoas que vierem ingressar lá na frente no mercado de trabalho. Então, elas têm que ser estabelecidas regras de transição, porque se começar a estabelecer uma reforma da Previdência somente para aquelas pessoas que vierem ingressar no mercado de trabalho lá na frente, a gente vai começar a sentir os impactos da reforma da Previdência somente no final na virada dos anos 40 para os anos 50. Então, quando se concebeu essa reforma, e também no processo de negociação que se passou na Câmara dos Deputados, se observou que era importante estabelecer um período de transição que não fosse muito curto, mas também não muito longo. E se o diálogo, né, estabelecido por meio da comissão especial na Câmara dos Deputados, e também não só na comissão especial, mas também outros parlamentares, né, que não estavam na comissão especial, também houve diálogo também com várias pessoas, não só comigo, mas também com os próprios relatores, o próprio relator e o próprio presidente da comissão especial, se viu um aspecto de uma transição que levasse 20 anos. Né? Então, isso é interessante se colocar, que às vezes se enfatiza muito a questão, olha, está se colocando, né, uma idade mínima de 65 anos para homem, de fato, mas é importante colocar que uma idade mínima de 65 anos para homem ela já existe para muita gente. Porque às vezes perguntam, por que 65 anos? É só para uma experiência internacional? Sim, a experiência internacional também indica essa idade de 65 anos como um foco, como um norte. Mas no Brasil também, os homens que se aposentam por idade urbana já há muito tempo se aposentam com uma idade de 65 anos. Então já é uma realidade também nacional. Agora tem muita gente que se aposenta antes. Está se transitando dessa idade de 65, da idade, está se transitando de uma possibilidade de não ter uma idade mínima para o estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos. Mas também não vai ser do dia para a noite. É uma transição. Essa idade mínima de 65 anos para homem e 62 anos para mulher, ela só vai ser efetivamente verificada só no final dos anos 30. Né? Então, é um processo de transição que leva algum tempo. Né? Começa já estabelecendo, pós-reforma, uma idade mínima de 55 anos para homem, 53 anos para mulher, e essa idade mínima ela vai crescendo a cada 2 anos, então tem um primeiro crescimento em 2020, para 56, 54, vai subindo, um ano a cada 2 anos, de modo que só lá, na virada dos anos 30 para os anos 40, né, de acordo com o relatório aprovado na comissão especial, é que a gente vai ter efetivamente essa idade mínima de 65, 62 anos. Né? Então, quer dizer, é um processo de transição. Seria como, né, se nós tivéssemos aprovado a reforma no final dos anos 90, né, e agora que a gente estaria vendo essas regras permanentes efetivamente vigentes. Né? Então, veja, está se estabelecendo, sim, uma idade mínima no Brasil, de acordo com o que já existe hoje, de acordo com experiências internacionais, mas com um período de transição que não é muito curto. Né? E também se estabelece a possibilidade dessa idade mínima evoluir também com o tempo. Né? Em que sentido? No sentido de que, havendo evoluções na expectativa de sobrevida da população brasileira, essa idade mínima possa vir a ser realinhada por lei. Né? Outras questões também que é interessante se colocar, algumas coisas que se propõem, né, nessa reforma também já foram propostas por administrações anteriores, mas, enfim, acabaram não sendo aprovadas, apesar de terem sido aprovadas. Então, a questão das alterações
na regra das pensões, né? Que é o benefício que se paga a viúvos, né? Também já foi proposto algo parecido muito recentemente, não conseguiu ser aprovado, e também já era assim no passado, né? Então, quer dizer, você no Brasil já tem um gasto elevado com pensões por morte, bastante acumulação de aposentadoria com pensão, a gente está propondo reduções nisso daí. E muitas das alterações são para regras que já existiam antes, assim como curiosamente, o próprio estabelecimento de uma idade mínima para aposentadoria. A idade mínima para aposentadoria, quer dizer, antes o que acontecia, quando a gente vai analisar a história da Previdência no Brasil, havia vários institutos de aposentadoria e pensão, não era como o INSS hoje, que é um instituto só que abarca todo mundo, quer dizer, era muito relacionado à categoria profissional, então tinha o bancário, era o IAPB, que era o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, o industriários era o IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, IAPC para os comerciários, IPASE para servidores, e aí vai. E, curiosamente, muitos desses institutos já tinham uma idade mínima. E o próprio, quando houve, no início dos anos 60, uma unificação das regras, já existia uma idade mínima para homens e mulheres que era igual naquela época. Né? Salvo engano da minha memória, eu acho que eram 55 anos na época, mas, enfim, isso em 60 é pouco. Depois caiu e até hoje a gente está tentando restabelecer uma idade mínima para aposentadoria. Mas, voltando, né, alterações também nas regras de pensões, que também foram, na verdade, muita coisa está tentando se restabelecer o que já existia antes, né? Também uma compatibilização dos benefícios programados, dos benefícios não programados. Também isso é algo desculpa, dos benefícios contributivos com os benefícios não contributivos, algo que também se propõe fazer por meio dessa reforma. Enfim, quando se propõe fazer uma reforma da Previdência, a gente pode ter uma perspectiva de repente, tentar fazer algumas poucas coisas ou fazer uma reforma de cunho mais abrangente. E a perspectiva dessa reforma, tanto no seu início, quanto no que se passou, no que foi aprovado na comissão especial, é sim uma reforma abrangente, né? Aspectos importantes de se colocar, ela é uma reforma que harmoniza muito as regras, né? De fato, as regras permanentes que existem, passam a existir entre servidores públicos e não servidores públicos, passam a ser as mesmas, né? Quer dizer, a idade de aposentadoria, que hoje não é, as regras de acesso que hoje não são as mesmas, passam a ser as mesmas, a fórmula de cálculo, que hoje ainda é diferente, mesmo para quem está ingressando, passa a ser a mesma, né? A regra de indexação é a mesma, se mantém a mesma para quem está ingressando. Então, quer dizer, no futuro, a gente vai ter um processo realmente de previdências convergentes entre servidores públicos, não servidores públicos, políticos, não políticos. Algumas categorias, como os militares, não estão abrangidas pela reforma, mas mesmo outras categorias que mantiveram regras diferenciadas, elas hoje já têm regras diferenciadas. Então, mesmo professores, hoje não do ensino universitário, mas do ensino não universitário, já se aposentam com regras diferenciadas, mantêm regras diferenciadas, mas também se alteram essas regras de acordo com o novo patamar que a gente está observando em termos de regras permanentes, policiais, também acontece isso daí. E pontos importantes também de se colocar, além da questão da convergência, é que nesse processo, né, nessa proposta hoje existente, os grupos, né, em que as alterações surtem menos efeitos são justamente os grupos mais carentes, né? Se a gente for ver servidores públicos, principalmente servidores públicos de renda mais alta, eles convergem para a regra do INSS. Então, aí é um grupo que tem a previdência, passa a ter a mesma regra de um servidor para um não servidor, né? Excetuando aqueles casos que eu comentei, de professores, mas mesmo assim, o professor da rede particular passa a ter o mesmo tratamento previdenciário do professor da rede pública, né? Mas, se a gente for ver, por exemplo, rurais, né, que
vivem em áreas mais remotas, em muitos desses casos, quer dizer, permanecem podendo ter o acesso ao benefício do salário mínimo, seja para sua aposentadoria, seja para sua pensão, com um tempo de contribuição mais baixo que o urbano, com uma idade menor que a do urbano, né? Então, o piso do salário mínimo, que é recebido por mais de 3/5, né, dos beneficiários do regime geral de previdência social, se a gente for somar não só o regime previdenciário, mas também o regime, os benefícios não contributivos de BPC e LOAS, né? Aí o pagamento do INSS, porque apesar de um ser assistência, outro ser previdência, né, o INSS operacionaliza os dois, então no INSS acaba sendo mais de 2/3, né, mas previdenciário em si fica na faixa de 3/5, 60%, quer dizer, esse piso do salário mínimo está mantido. Então, a reforma em si, ela mantém, né, a espinha dorsal dela, né, que é o quê? Que é você ter regras de acesso compatíveis para categorias diferenciadas, né, e compatíveis com experiências internacionais, fórmulas de cálculo também relações a pensões, benefícios de pensões, aposentadoria, benefícios não contributivos, também compatibilização entre benefícios não contributivos e contributivos, mantém essa característica geral de um novo desenho de estrutura previdenciária. Existe uma transição, né, que não é curta, mas também não é muito longa, mas é uma transição de 20 anos, quer dizer, tem um período bem razoável de transição entre o regime antigo e o regime novo. Afeta diferentes grupos, né, mas quando a gente considera, né, os tratamentos diferenciados que ocorrem para os benefícios rurais, a manutenção do piso previdenciário no salário mínimo, a possibilidade de acumular uma aposentadoria e uma pensão em relação a uma aposentadoria e uma pensão no valor de um salário mínimo, quer dizer, ter um foco de afetar menos essas pessoas que são mais pobres, né? Então, quer dizer, ela tem um foco de manter a espinha dorsal, de uma reforma abrangente, dá uma sustentabilidade às contas públicas, tem um efeito de curto prazo, mas principalmente mais a médio prazo, ao impedir que a trajetória da despesa fique muito crescente e passe a ser uma trajetória num nível um pouco mais estabilizado, né? E, então, quer dizer, mantém essas questões, né? E é uma reforma que é necessária, né? Quer dizer, a reforma da Previdência, ela é necessária, né? E é uma discussão que tem que fazer parte da sociedade e dentro de um ambiente democrático, né? O que é fazer uma reforma da Previdência dentro do ambiente democrático? É ter proposições que partam do Executivo. As discussões, elas acontecem no Legislativo, que aí tem todo um processo de debate que ocorre ali, né? E que faz parte de um ambiente democrático, e a partir daí, desse diálogo que se estabelece, se sai uma reforma da Previdência. Então, em conclusão, o que eu quero dizer é o seguinte: assim como o sol nasce, né, a cada dia, né, a gente observa que a cada ano a população envelhece e o debate da reforma da Previdência permanece. Tá? Muito obrigado.